Vamos de leitura? Bom dia. Tem alguns textos que eu leio que eu acho tão incrível e eu preciso compartilhar com vocês. E aí eu quero saber o que vocês acharam no final da leitura dele, tudo bem? O título aqui desse pequeno texto chama O que você vai ser quando crescer, de Daniel Munduruku. Indico, se puderem dar uma olhadinha no que ele escreve, no que ele produz, é um material riquíssimo. Eis uma pergunta que nunca me fizeram na aldeia quando criança. Nenhum adulto jamais ensinou que eu precisava ser alguma coisa quando me tornasse homem. Somente quando entrei na escola é que comecei a ouvir essa pergunta, e com ela vinha a afirmação de que eu precisava ser alguém quando crescesse. Não me lembro do meu pai ou da minha mãe terem me obrigado a ser outra coisa além do que eu já era. E quem eu era? Uma criança. Era a única coisa que eu tinha que ser. Portanto, eu não precisava ser mais nada além de criança. Lembro-me bem de que nas conversas entre adultos havia, vez ou outra, discussões acaloradas sobre o tema. É que a comunidade se sentia bombardeada por ideias que vinham de fora, que falavam da necessidade de acompanhar o ritmo da cidade grande. Entre ataques e defesas havia sempre quem vinha com um discurso da tradição. Tal discurso lembrava que era preciso seguir a sabedoria da natureza e que era necessário retomar aquele caminho para poder garantir a felicidade das futuras gerações. À época, eu não entendia direito esse discurso. Tudo era meio confuso para mim, mas dava para ter alguma noção quando, em casa, meus pais retomavam a conversa e iam traduzindo o que os mais velhos discutiam. Ali entendi que a tradição, defendida pelos mais velhos, passava pela manutenção da forma ancestral de educar para o presente, para o agora. Com o passar do tempo, fui compreendendo melhor. Aprendi que a nossa gente é um povo do presente. Cada fase da vida é marcada por rituais de passagem que têm como finalidade marcar o tempo de cada uma delas. A criança deve ser tratada apenas como criança, o jovem como tal. O adulto deve assumir o seu papel de adulto. O velho não pode abrir mão da sua função social. Se cada um for educado para viver o seu presente, se tornará um sujeito social fundamental para o bom andamento da vida comunitária. Cada criança não deve querer ser outra coisa. Jovem não pode desejar ser algo além do que é. Se o fizer em algum momento, lhe faltará algo e naturalmente ele sentirá saudade do momento que não viveu, pois não terá vivido plenamente a sua juventude. Um adulto que não viveu sua adolescência no momento certo, correrá o risco de tornar-se um adolescente de 45 anos ou mais. Quem perde com isso é a sociedade, que precisa contar com um adulto plenamente consciente do seu papel. Já o papel do velho é ainda mais importante. O velho precisa aceitar sua condição de contador de histórias, de formador de espírito dos mais jovens. Só conseguirá fazer isso, no entanto, se tiver vivido todas as fases anteriores. Ele precisará aceitar a plenitude do seu papel e, para isso, não deverá abrir mão do momento da vida que vive. O jovem precisa dele como referencial para seu crescimento. Trata-se, portanto, de uma cadeia, uma sequência que precisa ser respeitada para que a humanidade das pessoas seja plena e a tradição faça sentido. Perguntar o que a criança quer ser quando crescer é especular sobre um futuro que é fictício e tirá-la do seu presente, fazendo-a desejar um tempo que só existe na ficção ocidental, que exige das pessoas planejamento e domínio de um tempo que não pertence a ninguém, porque não é real. Mais do que nunca é necessário e urgente educar as nossas crianças para viverem o seu presente. Caso contrário, correremos um sério risco de criar cidadãos infelizes. E aí, o que vocês acharam? Eu fiquei uma semana refletindo sobre esse texto. Eu teria mais uma hora para ficar conversando aqui falando sobre ele, mas agora eu quero saber o que cada um entendeu e o que cada um tira dele, para a gente poder trazer e começar uma discussão a respeito disso, do quanto a gente tem atropelado as coisas e não estamos deixando as crianças, os jovens viverem o que tem que viver agora. A gente está sempre acelerando e está gerando, né, essa sociedade, esse monte de cidadãos infelizes, frustrados, e tá dando no que tá dando, que a gente tá vendo por aí. Então eu quero saber o que você sentiu e qual foi o seu insight com esse texto. Um beijo, um ótimo dia.